Novidade importante para o torcedor do São Paulo em relação ao Evangelos Marinax. Tenho certeza que o São Paulino vai curtir. Foi uma vitória importante, sem dúvida. Vitória importante do São Paulo sobre o Tajeres, exorcizando alguns fantasmas, vencendo fora de casa na estreia da Libertadores, com um gol do Alisson, um gol bem salvador ali, um gol bem importante. Estava um goleiro falhou, uma ajuda, exato. Estava com dificuldade ali de desamarrar o jogo, mas o São Paulo conseguiu. Temos os melhores momentos da partida, vamos já mostrando aí os melhores momentos, o que aconteceu de melhor num jogo em que o São Paulo não criou muito, é verdade. Parece que o resultado foi mais importante que o desempenho em si, mas quero ouvir do Danilo. O que você achou da partida, Danilo? Eu acho que o São Paulo e o Zubeldia, eles entenderam algumas limitações que o time tem, especialmente quando não pode contar com o Lucas e quando tem o Oscar, que não está 100% das suas condições. Foi um jogo bonito? Não foi. Mas foi um jogo seguro para o São Paulo. Sofreu pouco, Rafael tocou pouco na bola, tirando ali depois de ter feito o primeiro gol, o que valeu, não o segundo, não o primeiro gol anulado do Caleri, o primeiro gol que valeu. O Talheres foi pro tudo ou nada ali e conseguiu dar um pouquinho mais de pressão no São Paulo, mais do que o elenco do São Paulo tem quando tem desfalques. De novo, eu insisto no que eu sempre digo. São Paulo tem uma história brilhante, é gigante, mas vive um ano conturbado e vive um ano com dificuldades e limitações. Quando o Oscar sai do time, tecnicamente o time cai. E aí eu acho que o Zubeldia reconheceu as limitações da equipe, jogou para sofrer pouco, fez um time com uma linha de 3 zagueiros, ora com os 2 laterais apoiando esses 3 zagueiros, ora com os 2 laterais um pouco mais adiantados. Eu gostei da escolha pelo Enzo e pelo Cedric, eu achei que foram escolhas acertadas, que ajudaram o São Paulo dentro de campo. E, para mim, um jogo como manda o manual da Libertadores, sofrendo pouco e arrancando pontos fora de casa, num grupo que o Libertad já tinha feito o mesmo, ganhando o Alianza Lima fora de casa. Então, para mim, foi um jogo muito bom para o São Paulo e bom para o Zubeldia também. Eu, particularmente, já dando spoiler, estou 100% com a direção do São Paulo nessa avaliação. Acho que foi um trabalho bem feito do Zubeldia para esse jogo na Argentina. E não compreendo essa onda que existe do fora Zubeldia para já começar uma pequena briga aqui nos nossos estudos. Que não vem de hoje, né? Essa onda fora Zubeldia, parece que ele está na berlinda a cada partida. André Hernan, quero saber o que a diretoria do São Paulo está pensando disso, dessa partida especificamente. Também do trabalho dele, que a gente já trouxe aqui, que seria avaliado jogo a jogo, né? Estava um sinal de alerta ligado por lá. Como é que está o termômetro agora, depois dessa vitória na Argentina? As escolhas do Zubeldia, elas foram muito bem avaliadas ao final da partida pelo resultado. É óbvio que se tivesse um empate, a situação ia ser um pouco diferente, porque a crítica externa ela ia ser muito maior. Até o intervalo, até a metade do segundo tempo, pelo menos na onda do Twitter ou na onda do X e das redes sociais, era aquela coisa, o negócio estava pesado em cima do Zubeldia. Mesmo o Talheres sendo um time muito fraco, mas me surpreendeu muito negativamente o Talheres. Eu já sabia que era um time que estava limitado, que não vencia 4 meses, aquela coisa toda, mas realmente, de fato, é um time inoperante. E o gol do Alisson foi um gol salvador. As escolhas de você dobrar lateral, de você usar o Cedric um pouquinho mais para o meio, até fechando um pouco, foi uma escolha boa. O Enzo Dias está numa fase muito assim, interessante ver, porque assim, ele chegou para ser o reserva do Wendel e o Wendel hoje é o reserva dele, né? Então, assim, é um jogador que está com muita confiança. Os 3 zagueiros ali, a defesa bem postada. O Luiz Gustavo teve um jogo muito interessante. Não foi um jogo vistoso, mas foi um jogo tático muito interessante do Luiz Gustavo, primeiro volante. Então, o São Paulo teve o controle do jogo, teve o controle da partida. E o Oscar, dentro das limitações, e ele sentiu de fato, por isso que ele acabou sendo substituído, o São Paulo controlou o jogo, o São Paulo saiu vitorioso. O São Paulo tinha todas as condições de sair vitorioso. Então, todo esse conjunto do trabalho, da escalação, da maneira, da entrega. E tem um fator que é interessante também, que os jogadores compraram a ideia desse jogo como um jogo importante para você vencer, para espantar a corneta. Porque assim, existe uma corneta em cima do Zubeldia? Existe. Mas os líderes do São Paulo, essa informação é muito importante passar para o torcedor. Os líderes do São Paulo entendem que eles estão devendo.
Então, os líderes do São Paulo compraram a ideia de que era preciso ganhar o jogo ontem, que precisava largar bem ontem na Libertadores para dar uma acalmada no bastidor. E o Caleri teve um desempenho bom, o Caleri falou sobre isso, inclusive, no final do jogo. O Alisson foi dar um abraço no Zubeldia. E é um momento, assim, de tipo, muito de sinergia, de trabalho de jogador com treinador. E não é aquela coisa assim, vamos aqui defender o treinador, vamos aqui porque a gente acha ele legal. Não, é sinergia de trabalho mesmo, de dia a dia. Foi muito numa coisa de dia a dia. Então, todo esse conjunto, todo esse trabalho, todo esse resultado que foi mais importante do que propriamente a atuação, dá uma acalmada no bastidor do São Paulo. Eu ouvi uma frase hoje de manhã de um dirigente, né? O São Paulo voltou de madrugada. Agora, no fim da manhã, eu ouvi a seguinte frase de um dirigente: eu gostaria de ser campeão com o Zubeldia. Então, você vê como muda um pouco a figura depois de um jogo. Claro, perde para o Galo, perde para o Alianza Lima, vem a pressão de novo, porque tem o externo que ainda está muito na desconfiança em relação ao Zubeldia. Mas internamente no São Paulo, é aquilo que eu venho batendo nessa tecla. A direção hoje não trabalha para trazer o Dorival. O Dorival é uma sombra, mas a direção trabalha para que o Zubeldia dê certo. É o que está desenhado hoje internamente, mas é que os resultados hoje vão falar muito mais forte. Por isso essa vitória, acho que até mais que o desempenho, o resultado era fundamental, né, para dar essa retomada da confiança, para melhorar essa autoestima e celebrar essa união mesmo. O lance do gol é bem emblemático, porque o Alisson, ele vai direto atrás do Zubeldia, né? Ele sai apontando para o Zubeldia, dá um abraço e depois vem os outros também. A gente pode até mostrar essa imagem do gol aí, daqui a pouco a gente recupera aí de novo, mas como todos abraçam o Zubeldia e passou uma mensagem simbólica ali de que estamos juntos, estamos tentando remar aqui, levar esse barco adiante juntos. Essa questão anímica, Danilo, para você, pode ser uma virada de chave para esse São Paulo navegar em águas mais... Não ganhou a primeira partida, é um jogo difícil. Você vai falar que seria anormal se o São Paulo tropeçasse contra o Atlético Mineiro fora de casa, numa segunda rodada de Brasileirão? Não é anormal. O que eu acho que às vezes falta na hora de interpretar o ano do São Paulo é reconhecer as limitações que tem fora de campo e os erros que já foram cometidos fora de campo, dentro também, obviamente, o Zubeldia também já errou. Mas o São Paulo, ele tem um elenco que é, sim, para brigar ali pelas 6, 7 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e torcer para no mata-mata conseguir bem na Copa do Brasil e na Libertadores. Não é um elenco farto, não é um elenco que se o Zubeldia cair, sei lá, nas quartas de final, você vai falar o Zubeldia não tirou o que a gente esperava desse São Paulo. O São Paulo tem claras limitações, vai ter que colocar durante a temporada toda aí os moleques, porque não tem dinheiro para ir ao mercado. Por uma opção, na minha visão, acertada do Casares e companhia de tentar sanar as questões financeiras, o São Paulo chegou numa dívida de 1 bilhão. Isso não pode sair da equação. Não adianta a gente ficar só pensando na prancheta, só pensando no que está fazendo dentro de campo. Eu acho que todo esse contexto entra. E o Zubeldia está fazendo um trabalho com essas limitações, topa fazer um trabalho com essas limitações. E hoje eu estava pensando, em outros momentos, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras, já cornetou a diretoria do Palmeiras publicamente porque não trazia reforços, porque estava... E olha que o Palmeiras vinha de anos com títulos, vitórias, e o Abel, eu não tenho jogador pronto, vocês têm que perguntar por que não tem jogador pronto. Diversas o Zubeldia em nenhum momento faz isso. Pelo contrário, o Zubeldia blinda o tempo inteiro quem está acima dele, seria para ele a coisa mais fácil do mundo, que ele colocar a culpa para cima, mas não, ele blinda. Então eu acho que você vê um ambiente fechado. O que eu acho que falta para alguma parte da torcida do São Paulo é reconhecer que vai ser um ano difícil mesmo nesse aspecto, que não vai ser um ano de apresentações brilhantes, que eu acho que a marca do São Paulo pode ser muito mais vitórias como essa contra o Tajeres do que vitórias espetaculares como foi contra o Corinthians no Morumbi. Eu acho que a marca desse São Paulo, dessa temporada de 2025, é muito mais vitória aguerrida no sofrimento, na união do grupo, do que vitórias dando show com o quarteto que a gente tanto falou nesse começo de ano. Para a gente falar dessas escolhas que o Zubeldia fez ontem, acho que é interessante colocar em contexto essa questão das limitações que ele tem para trabalhar.
Ontem ele faz algumas escolhas, aliás, ele vem tentando, né? Ele não tem medo de mudar o time, né? Ele já tentou tirar o quarteto, colocar o quarteto, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Pôs o Luciano no banco ontem. Pôs o Luciano no banco. Colocar, ele é um cara que testa, que tenta. Ontem ele coloca três zagueiros, mas com o Ferrarese como lateral em boa parte do jogo. O Cedric numa posição diferente também, ora como ponta direita, ora entrando pelo meio, mas mais avançado. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou dessa solução que ele colocou. Era o que tinha? Como é que é essa visão, Hernan? Porque ontem a gente debatia aqui, para você o elenco do São Paulo não é tão limitado assim. Não sei se em termos de quantidade ou de qualidade. Mas ele teve que fazer esse tipo de improvisação porque ele não tinha muita opção? Como é que isso é visto na diretoria? Tem um ponto importante que, assim, ontem ele até ia fazer algumas substituições e ele voltou atrás, né? Teve uma hora que ele chamou o Marcos Antônio, e aí o Marcos Antônio voltou, chamou o Rian Francisco, aí mudou ali a ideia da substituição, acabou colocando o Juan, né? E também o Wendel, colocou o Wendel, dobrou, né? As laterais. O Luciano ali. Entra no lugar do Oscar. O Luciano entra no lugar do Oscar, porque o Oscar sente, né? Então, assim, as substituições que ele fez por necessidade ali, né? Porque os jogadores também estavam se esgotando. Ele bota o Igor Vinícius, o Cedric já estava com a língua aqui, né? Ele já estava bem cansado. E até pela característica do Igor Vinícius de ser um jogador mais agudo e de te dar mais profundidade, já que ele não tinha também mais o Ferreirinha. Né, que não faz uma boa temporada. Né? Mas o Ferreirinha precisa de sequência. Não, né? o Igor Vinícius. O Igor Vinícius já faz um tempinho que já não vem rendendo bem, né? É um jogador que precisa de confiança, né? E falta a ele confiança, né? Teve uma sequência de lesões também, então ele precisa buscar afirmação, né? Assim, eu vejo que o São Paulo tem boas peças. Acho que o Pablo Maia machucado com o Alisson é uma baita dupla de volante. Eu acho que assim, o Luiz Gustavo é um jogador importante taticamente. Mas é um jogador que tem uma idade avançada. Ok, mas acho que não é um jogador para quarto e domingo. Eu acho que é um bom jogador para você ter ali como opção. O Bobadilla, gente, é um jogador que é titular da seleção paraguaia, que jogou outro dia contra a Argentina no Defensores del Chaco e marcou o Messi, botou o Messi no bolso. Então, assim, não é possível que ele não joga no São Paulo. O Juan é um ótimo lateral seguro que pode ser um bom reserva ali para o Alan Franco, que é monstro. O Arboleda jogou muita bola ontem, né? Então, assim, o São Paulo tem bons zagueiros, o São Paulo tem bons goleiros, tem os moleques também que estão ali pedindo passagem. O Jung, o Leandro, tem dois bons laterais pela esquerda, antes não tinha nenhum. Tem o Oscar, estando bem fisicamente, é fora da curva. Tem o próprio Lucas, estando bem fisicamente, é fora da curva. Tem o Caleri, tem o André Silva, que é muito bom, jogador que estava na Europa até pouco tempo atrás. Então, assim, eu não vejo que o elenco do São Paulo é um elenco fraco e que não chega. Eu acho que é um elenco que precisa estar bem fisicamente, e aí é uma questão do técnico, e aí eu vejo que é uma questão do técnico mesmo saber usar as peças. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo é mais cauteloso, mas posso assegurar que o staff de Evangelos Marinacs já dá o acordo com o São Paulo como fechado. O Edu Gaspar é quem tem tocado toda essa negociação. Foi o ex-dirigente do Corinthians e da seleção que esteve por 3 dias em São Paulo para assinar recentemente um memorando de entendimento com o Tricolor. Esse memorando é uma espécie de carta de intenções das duas partes em relação a um acordo para a sociedade em Cotia. Marinacs vai investir cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos para a contratação de atletas na base e a partir daí vai passar a ter percentuais na venda de jogadores formados em Cotia. Importante lembrar que haverá uma pequena parte desse repasse de 100 milhões de dólares para investimento no futebol profissional. Por que eu posso dizer que o Marinacs já dá o negócio como fechado? O Edu Gaspar afirmou para pessoas próximas que está tudo absolutamente certo com o Tricolor e não há mais volta em relação a essa negociação. Agora são só as questões burocráticas dos prazos que precisam ser cumpridos até que toda a papelada seja trocada e o anúncio deve acontecer até a metade do ano. Notícia super importante para o São Paulo, que imagina a partir daí ser capaz de ter a base mais competitiva do futebol brasileiro,
promovendo vários jogadores para o time de cima e causando um efeito ainda maior, por exemplo, do que tem o Palmeiras. Com Estevão, Vitor Roque, Hendrick, Luiz Guilherme, entre tantos outros, a arrecadação do Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Só para completar, importante dizer que o São Paulo venceu o Tadieres por 1-0 nessa quarta-feira na estreia da Libertadores na Argentina. Não foi um grande jogo do São Paulo, tricolor bem cauteloso, mas se aproveitando da fragilidade do adversário. O único gol da partida marcado por Alisson, que depois de marcar o gol correu para abraçar o Zubeldia, técnico bastante pressionado. O resultado de vitória certamente garante a continuidade do treinador. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!